Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao Vale Concursos. Eu sou a professora Érica e aqui nós estudamos juntos a língua portuguesa. É um imenso prazer estar aqui na sua companhia novamente. Temos aí outros vídeos postados, já estudamos aí várias matérias do conteúdo desse edital dos Correios e hoje é a nossa revisão final, o nosso Vale Tudo. Então, hoje aqui você vai relembrar conteúdos que já foram estudados. Se você não estudou comigo, pena, né? Temos aqui todos os vídeos salvos, tá aí para você, vai e vença. E hoje a gente vai estar relembrando aí o que nós já estudamos, vamos estar vendo aí umas dicas finais e muitas questões da sua banca. A maioria das questões que os senhores verão aqui hoje são da sua banca. Então, muita atenção aí, vamos todos juntos. E sem perder tempo, porque a aula vai ser um pouquinho longa hoje, porque são a maioria, né, quase todos os conteúdos aí do seu edital você vai encontrar aqui hoje na aula. Essa aula que seja para você ver aí o que você tá mandando bem, o que você tem que dar uma revisada aí no teu estudo, né? Então vai dar tudo certo. Vamos lá então na tela, valendo. Muito bom, vamos lá. Seguinte, o primeiro conteúdo aí que tá no teu edital é compreensão e interpretação de texto. Vamos falar então da diferença, né, entre compreender e interpretar um texto. A compreensão do texto é uma análise que você vai fazer ali. Você lê o texto e com o que está escrito ali você compreendeu a informação. A interpretação vai além, porque a interpretação não é só o que está ali, é o que está ali e você com aquilo ali você vai conseguir interpretar algo. Então a definição que está aí, ó, é a interpretação que fazemos do conteúdo, ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias. Então não precisa estar ali expresso, só com as ideias você consegue interpretar. Então essa é a diferença de compreensão e interpretação. E vamos lá para uma questão. Eu sempre falo aqui o seguinte: a gente não lê texto em prova de cara, a gente precisa saber o que vai ser cobrado na questão. Quando é uma questão de interpretação de texto, aí sim é obrigatório ler o texto, mas vamos primeiro na pergunta. A gente sempre vai primeiro na pergunta, tá bom? Olha aí a pergunta, vamos para a pergunta, tá na tela. A partir de uma leitura atenta do texto e do modo pelo qual a narrativa foi estruturada, é possível perceber que você vai primeiro na pergunta para você não se perder no texto, porque quando você lê o texto sem saber o que você está procurando, você vai perder tempo. Então, vá na questão, leia a questão, entenda o que está sendo perguntado, depois você volta no texto para procurar a resposta. Ok? Então vamos lá. A partir de uma leitura atenta dos textos e do modo pelo qual a narrativa foi estruturada, é possível perceber que, letra A, no início, o discurso assume um tom apelativo que corrobora para o convencimento do leitor sobre o fato apresentado. Letra B. As reflexões apresentadas pelo narrador ao longo do texto reforçam a validade da conclusão médica acerca do problema de saúde. Letra C. A análise subjetiva do narrador sobre do tratamento proposto revela sua concordância em relação à gravidade do problema de saúde. Ou letra D. O caráter assertivo da informação inicial é relativizado a partir da perspectiva do narrador apresentado ao longo do texto. Vamos voltar lá no texto, vamos ler o texto e encontrar essa resposta, ok? Texto 1. Estava certo. Era preciso passar pelo menos um ano em lugar de bom clima e meu pai decidira mandar-me para a Vila da Mata, onde os Pereiras, nossos primos, me ofereciam a fazenda do Córrego Fundo. O doutor dissera que eu tinha uma lesão de primeiro grau no pulmão direito. Sua luneta de tartaruga, de cordão preto atrás da orelha, dava-lhe um ar sábio e infalível. Eu não acreditava na lesão, mas acreditava no doutor. À noite, meu pai, já conformado com a ideia da moléstia e da minha próxima ausência, veio ver-me no quarto, fingindo bom humor. Seu chefe, as malas estão prontas? Nem estavam prontas, nem eu tinha vontade de prepará-las para tal viagem. Francamente, ia meter-me naquela remota vila da mata? Que ideia! Muito mais divertido seria tratar-me na Europa, na Suíça, por exemplo. Sim, por que não na Suíça, realmente? Meu pai, se você me deixa ir para a Suíça, eu prometo ficar quietinho no sanatório o tempo todo que você queira. Fico 2, fico 3 anos. Mas Vila da Mata deve ser um degredo. Como é que eu poderia suportar todo ano na fazenda dos Pereira? Tenho horror à roça, você não ignora. Não, não, senhor, não, senhor. O médico é quem sabe. Ele acha excelente o clima da Vila da Mata, além do que você, estando com os Pereira, não poderá fazer extravagâncias. Terá que proceder com muito juízo. Eles me trarão ao corrente de seus passos. Sorriu com ar de triunfo.
No fundo, a preocupação do meu pai era apenas aquela, impedir-me de fazer o que ele achava extravagância. Eu compreendia. Texto lido, e agora vamos lá, vamos interpretar. A partir de uma leitura atenta ao texto do modo pelo qual a narrativa foi estruturada, é possível perceber que, letra A, no início, o discurso assume um tom apelativo que corrobora para o convencimento do leitor sobre o fato representado? Letra B, as reflexões apresentadas pelo narrador ao longo do texto reforçam a validade da conclusão médica acerca do problema de saúde? C. A análise subjetiva do narrador sobre o tratamento proposto revela sua concordância em relação à gravidade do problema de saúde? D. O caráter assertivo da informação inicial é relativizado a partir da perspectiva do narrador apresentada ao longo do texto. E aí, se você precisar, vou voltar aqui para você pausar, ler de novo, que eu vou colocar a resposta na tela agora para você. Essa questão é da sua banca, ok? Resposta na tela. Letra D. O caráter assertivo da informação inicial é relativizado a partir da perspectiva do narrador apresentado ao longo do texto. Questão de número 2, também um texto. Vamos lá ver o que vai ser perguntado. A pergunta é sobre o título do texto. O título do texto é o nome completo de uma personagem, um substantivo próprio. O emprego desse recurso faz com que... Vamos lá então, olha só. Observem que o título do texto é o nome da personagem. Então vamos lá. Quando Mirtes... Érica, se sou eu fazendo a prova, não acho necessária a leitura desse texto. Porque só sabendo que o nome da personagem é o nome da personagem é o título do texto, e é sobre isso que é a pergunta, então, para mim, não precisa botar no texto, porque você já consegue responder. Olha só, o que implica isso, né? Do título do texto ser o nome da personagem. Letra A. A história da personagem seja coletivizada, né? Coletivo, da ideia de coletivizar, né? Coletivo aí, mais de um. Então, você acha que quando eu coloco, meu nome é Érica, se eu coloco Érica no título do texto, eu estou coletivizando ou eu estou, de certa forma, particularizando aquilo ali, né? Trazendo a atenção só para Érica. O que você acha? Letra B. A personagem seja a narradora protagonista que conduzirá as ações apresentadas ao leitor? Na dúvida, aí você lê o texto. Letra C. Os fatos apresentados obedeçam a uma ordem imposta pela personagem, ainda que não seja linear? O título do texto indica isso. Letra D. Seja antecipada ao leitor certa centralidade na história dessa personagem que é particularizada. Então, se eu pego o teu nome e dou o teu nome para um texto, eu estou coletivizando aquilo ali ou eu estou centralizando a história em você, tornando aquilo mais particular? Diga para mim. Se você precisar ler o texto, vou voltar aqui, você pode pausar, pode ler. E a resposta, né, a gente concluiu aqui, que é a letra D. Seja antecipada ao leitor certa centralidade na história dessa personagem que é particularizada. Inclusive, trouxe duas questões esse texto, a próxima é sobre outro tema, tá mais para frente, mas muito bom, muito boa essa questão e muito boa a próxima também. Fica até o final que você vai encontrar aí. Tipologia textual, também está lá no seu edital que será cobrado na sua prova. E o mais importante aqui, eu acho que é te lembrar que tem diferença e qual é a diferença entre tipologia textual e gênero textual. Então, eu trouxe para você aí, porque a tia pensa em você com todo carinho, com todo amor. Tipos textuais e gêneros textuais, né? Então, os tipos textuais serão dissertativo, narrativo, descritivo e injuntivo, enquanto os gêneros textuais são aqueles contos, crônicas, cartas, reportagens, receitas, bulas de medicamentos, bilhetes, etc. Você precisa, né, saber, na hora da prova, separar, porque pode ter uma questão lá te confundindo. Bom, então você tem que saber aí separar o que são tipos textuais e o que são gêneros textuais, porque são coisas diferentes, como você pode observar. Então vamos lá, vamos relembrar aí os tipos textuais. Lembrando que tipologia textual é a classificação do texto de acordo com sua característica estrutural e funcional, tá bom? Texto narrativo. O que caracteriza um texto narrativo? Presença de elementos como personagem, narrador, espaço, enredo. Lembra lá atrás do Era Uma Vez, tá bom?
Pensa lá naquelas histórias que tinha um narrador, que tinha o espaço que estava acontecendo, um enredo, início, meio e fim. Então vamos pensar nisso aí. O principal objetivo de um texto narrativo é contar uma história, seja ela real ou fictícia. Exemplos clássicos incluem romances, contos e crônicas. Em concurso, elas podem ser utilizadas para ilustrar situações de argumento. Ok. Texto descritivo tem o objetivo de detalhar características das pessoas, lugares, sentimentos, objetos. Então, vai estar ali descrevendo uma coisa. Se você encontra, se você está vendo essa descrição, você vai saber que é um texto descritivo. As pessoas costumam confundir o narrativo com o descritivo. Lembre-se que no narrativo você vai ter esses elementos: personagens, narrador, espaço e enredo. Enquanto no descritivo você vai ver só algo ali sendo descrito, ok? Dissertativo. Dissertativos são aqueles que são muito cobrados aí nas redações, não é mesmo? Textos dissertativos. Ele é empregado para expor ideias, conceitos, argumentos e opiniões de forma clara e lógica. Então, se você vê ali um texto que está trazendo ideias, argumentos, opiniões, saiba que se trata de um texto dissertativo. E eles se dividem em dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. O argumentativo vai ter ali argumentos, vai estar defendendo uma ideia, um ponto de vista, enquanto o dissertativo expositivo, ele vai informar sem necessariamente tentar ali te convencer de nada. Texto expositivo procura apresentar informações ou explicações sobre um determinado tema de maneira clara e objetiva, sem a intenção de persuadir o leitor. Então, talvez, né, se você ficar confuso aí entre o texto dissertativo e o texto expositivo, lembre-se que, enquanto o texto dissertativo vai trazer ali para vocês opiniões, né, vai tentar ali persuadir você, o texto expositivo não vai. Ok? Ele vai ali trazer as informações, vai expor as informações, mas não necessariamente vai ter ali o objetivo de persuadir. É comum em textos científicos, artigos, enciclopédias, notícias, ok? Vai trabalhar ali só com os fatos, sem opinião. Textos injuntivos, também conhecidos como prescritivos ou instrucional. Esse tipo de texto visa instruir o leitor aí, indicando como realizar ações ou atividades, que é o caso lá das receitas culinárias, das bulas de remédio, dos manuais de instrução. São os textos injuntivos, também conhecidos como prescritivos ou instrucionais. E você vai ver muito verbos no imperativo, né? Pegue tal coisa, faça isso, tome aquilo. Então, você vai ter verbos aí no imperativo, é uma característica dos textos injuntivos. Então, vamos para a próxima questão, referentes aí a tipologias textuais, que estão na tela, texto para você, vamos lá ver o que será cobrado. Quanto à tipologia textual, o texto pode ser classificado predominantemente como assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, seguinte, gente, se eu estiver falando muito rápido, peço desculpas, inclusive, mas que bom, né, que aí no computador tem como colocar mais devagar. É, eu falo um pouco rápido mesmo e eu me policio, né, quando isso é presencialmente, mas aqui, como tem a opção aí de desacelerar, fiquem à vontade para desacelerar, se for o caso. Peço desculpas. Mas é porque é muita coisa, né, para eu estar passando aqui para vocês, cada um dos temas que serão cobrados, então por isso eu estou aí, né? Peço desculpas. Vamos lá. O texto está na tela para vocês e está perguntando qual tipo textual, né? Então aí a gente vai ter que ler o texto para saber. Então vamos lá. Virtudes da preguiça, por Katharine Helpen. A questão do lugar do trabalho na sociedade é hoje mais viva do que nunca. O desenvolvimento das tecnologias permitiu um aumento significativo da produtividade e aliviou os homens de muitas tarefas ingratas. Entretanto, o trabalho ainda ocupa um lugar muito importante em nossas vidas. Embora seja ainda sobre ele que repousa a distribuição da riqueza, essa não é igualmente distribuída. Uma parte da população se encontra excluída e sofre tanto pelas condições materiais a que está reduzida, como pela forma como é vista. Para o economista Jeremy Rifkin, cujo livro The End of Labor, O Fim do Trabalho, 1996, suscita um amplo debate. O trabalho está em um inexorável declínio.
por causa da automatização e da informatização. Uma grande parte dos empregos em todos os setores de atividade está prestes a desaparecer e inutilizar grande parte da população trabalhadora ativa. Diante desse problema social, o autor defende a redução do tempo de trabalho, de repensar a distribuição da riqueza de uma outra maneira que não seja baseada na produção e de desenvolver ainda mais o que chama de terceiro setor, ou seja, a economia social e a esfera associativa que trabalham para o bem-estar do outro. A vida humana não se resume à produção. Quanto à tipologia textual, o texto pode ser classificado predominantemente. Predominantemente é aquilo que mais pode ser observado, né? Então vamos lá, letra A, narrativo, pois apresenta fatos e acontecimentos reais, imaginários ou fictícios, contados em ordem cronológica ou psicológica. Isso aí, né, nem tá certo aí da forma como foi colocado. Letra B, injuntivo, pois marca aspectos linguísticos envolvendo exposição de características de objetos, pessoas e acontecimentos. Também nem é isso a definição do texto injuntivo e não é o caso, né? Porque o texto injuntivo é aquele que ensina algo, dá-lhe uma orientação, verbos no imperativo, não é mesmo? Letra C, dissertativo, pois expõe uma informação e apresenta uma ideia, uma argumentação, uma tese, uma opinião ao leitor. Ou letra D, descritivo, pois busca instruir e educar, incentivar e induzir o leitor. Diga para mim, depois de ler esse belíssimo texto, inclusive eu vou voltar aqui, caso seja necessário, você pode pausar o vídeo e ler novamente, tá bom? Tá aí, e aí agora eu vou dar a resposta para os senhores, que é nada mais nada menos do que a letra C, é um texto dissertativo, porque expõe uma informação e apresenta uma ideia, tem argumentação, tem tese, tem uma opinião. Então, por ter opinião, né? E essa definição aí tá correta também, porque as outras nem estão. Então, um texto dissertativo, ok? Questão número 4, ao texto da Mirtz aí novamente, que é aquele mesmo texto lá de trás, né? Tá aí para você, caso você queira ler. E vamos, antes de decidir se precisamos ou não ler o texto, vamos para a pergunta, né? Embora aproxime-se quanto à temática, os dois textos possuem diferenças estruturais. Ah, sim, porque essa questão tinha dois textos, né? Mas como se refere a esse texto da Mirtz, aí eu trouxe só o da Mirtz. Mas então esse texto, ele é classificado como narrativo, argumentativo, expositivo ou injuntivo? O que vocês acham? Vocês acham que precisa ler? Obviamente, né? Se é sobre tipologia textual, não tem como responder sem ler o texto. Deixa eu só pegar uma água aqui que a tia tá quase não conseguindo falar. A tia e aí fica difícil de acompanhar sem água. Mas já peguei aqui. Pausa o vídeo, se você precisar, para você ler. Ou, se você quiser, pode ler aqui junto comigo agora, porque eu vou ler para vocês. Vamos lá. Mirtz Aparecida da Luz. Ai, quero mais água. Minha garrafa tática. Vamos lá. Quando Mirtz Aparecida da Luz veio me abrir a porta, no mesmo instante em que eu dava as primeiras pancadinhas, repara aí que tá dando aí um cenário, né? Tal foi a desenvoltura dela que cheguei a duvidar de que a moça não enxergasse tanto quanto eu. Com o mesmo desembaraço, me apontou a cadeira, abriu a cristaleira para retirar as xícaras, coou o café e me passou os biscoitinhos caseiros, feitos por ela mesma. Só acreditei que da Luz, a maneira pela qual ela gosta de ser chamada, não estava me enxergando do mesmo modo como eu havia, quando pediu licença para tocar o meu rosto e segurar as minhas mãos, para saber realmente com quem estava falando. E depois de suaves toques sobre os meus cabelos, meus olhos, minha boca e de leves tapinhas sobre as minhas mãos, concluiu que eu estava tensa. Não era ainda, portanto, a hora de começar a trocar nossas histórias. Aceitei as considerações dela. Era verdade, eu estava muito tensa. A condição de minha interlocutora me colocava em questão. Como contemplar os olhos dela encobertos por óculos escuros? Para mim, uma conversa, ainda mais que eu estava ali para ouvir, tinha de ser olho no olho. Para isso, o gravador ficava esquecido sobre a mesa e eu só me desvencilhava do olhar da depoente, ou deixava de olhá-la, quando tinha de virar ou colocar uma nova fita. Então,
texto lido para os senhores. Ah, não, segunda parte, perdão, vamos lá. E nos casos em que a narradora não me contemplava, eu podia acompanhar o olhar dela, como aconteceu quando ouvi Campo Belo, que falava comigo, mas o seu olhar estava dirigido para a foto da filha. Como acompanhar o olhar de Daluz? Como saber para onde ela estava olhando? E, talvez adivinhando as minhas dúvidas e mesmo o meu constrangimento, horas depois de me mostrar toda a casa, de me chamar para um passeio pelas redondezas, de fazer duas belas tranças na goza em meus cabelos, do mesmo jeito que estavam penteados os dela, Daluz me conduziu ao seu quarto. Abriu a janela, deixando um ameno sol de final de tarde entrar. E me perguntou se eu me incomodava de conversarmos ali. Lá fora corro o risco de me distrair com tudo que me cerca. Dizendo isso, suas mãos caminharam para o meu rosto, procurando suavemente os meus olhos, e com gestos mais delicados ainda, seus dedos tocaram minhas pálpebras, em movimentos de cima para baixo. Levei um breve instante para entender as intenções de Daluz. Ela queria que eu fechasse os olhos. Fechei. Oh, esse texto é muito fofinho. Então, tudo bem. Embora aproxime-se quanto à temática, porque aí você vai ver que tem traços aí, né, de um texto narrativo e um texto expositivo, porque tá contando, né, tá expondo aí uma situação, mas você vai perceber muito bem que esse texto, por ele ter aí tá te dando um cenário, tá tendo alguém contando essa história, é uma história que você consegue visualizar, que tem o tempo, tem aí os elementos necessários para ser um texto expositivo, resposta na tela. Ok, agora vamos relembrar aí o que nós já estudamos sobre acentuação gráfica. Os monossílabos acentuados são acentuados monossílabos tônicos terminados em A, E, O e também de tongos abertos, EL, E, I, O, I, seguidos ou não de S, que não faz diferença. Oxítonas, em geral acentuam-se, né? As regrinhas estão aí. Se você precisar, pausa o vídeo, tira um print para você estudar. As paroxítonas, também as regrinhas estão aí. E as proparoxítonas, que para mim, a proparoxítona é o melhor que tem, né? Porque as proparoxítonas todas são acentuadas. Para você que não lembra, oxítonas são as palavras que têm a última sílaba como sílaba tônica. O que é sílaba tônica, professora mais forte? Então, as palavras oxítonas são as palavras que têm como sílaba mais forte a última sílaba. As palavras paroxítonas são as palavras que têm como sílaba tônica, sílaba mais forte, a penúltima sílaba. E as palavras proparoxítonas são as palavras que têm como sílaba mais forte e sílaba tônica as antepenúltimas. Ok? Ok, muito bom. Então vamos lá então na tela. Questão na tela. Observe. Foi há muitos e muitos anos já, num reino de ao pé do mar. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a regra de acentuação gráfica utilizada nos vocábulos em destaque. Ambos aí são o quê? São monossílabos. E os monossílabos são acentuados, os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e também de tongos abertos. E, El, E e Oi, ok? Então vamos lá, vamos conferir se é isso mesmo. Aí, ó. Né? Ó, letra A, foram acentuadas por serem oxítonas? Não. Proparoxítonas? Paroxítonas ou monossílabos tônicos? Diga para mim. Muito bom, resposta letra D. Questão de número 6 aí, ó, sobre acentuação também. Assinale a alternativa incorreta, gente, pelo amor de Deus. Quando chegar lá na hora da sua prova e você lê uma incorreta, circula, rasga a prova de tanto circular, mas não me marca a resposta correta. Tá pedindo a incorreta, tá bom? Pelo amor de Deus, não dá esse mole lá na hora da prova, não, que você vai chorar. O que você vai se martirizar depois não é brincadeira, tá bom? Eu lembro que eu errei uma questão de direito penal sobre pena de morte, que eu sabia a resposta assim, escancaradamente, só que eu errei ela por falta de atenção desse bendito desse incorreta, ok? Então, presta atenção. Então, letra A. O plural do verbo ter é acentuado. Ele tem, eles têm. Tá correto? Tá correto. A palavra ideia não é mais acentuada, segundo o novo acordo ortográfico. Corretíssimo, não tem mais acento na palavra ideia. Letra C. Não há acento nas palavras paroxítonas.
tax, lápis, bônus ímpar. Como não? Letra D, de acordo com o novo acordo ortográfico, não mais existe o trema. Acabou esse negócio de trema lá dos 50, não existe mais, né? Então, resposta certa na tela pra gente aí, a letra... Resposta correta, porque tá pedindo a incorreta, e a incorreta é a letra C, que é a nossa alternativa correta, ok? Classes gramaticais, tem vídeo aqui no canal sobre classes gramaticais. Se você ainda não, se você não viu, não assistiu, não vá para sua prova sem rever as classes gramaticais. Tá aí, ó, quais são? Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Seguinte, substantivo, tudo que nomeia seres. Tudo que nomeia seres, substantivo. Tudo que nomeia coisas, substantivo. Nomes em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. Então, tudo que dá nome, substantivo. Verbo, ações, estados ou fenômenos da natureza. Dá para conjugar? Por exemplo, o verbo amar. Eu amo, tu ama, ele ama, nós amamos, vós, eles. Então, dá para conjugar? Dá para conjugar? É verbo. Adjetivo, características dos substantivos. Então, tudo que dá característica para um substantivo, substantivo dá nome para coisas. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa. Garrafa é um substantivo. A minha garrafa tática, eu brinco lá no serviço com o pessoal, que essa aqui é a minha garrafa tática operacional. Eu saio toda fardada lá, com a minha farda preta e uma garrafa rosa. Então eu falo que é minha garrafa tática. Então, essa garrafa ela é rosa, essa garrafa ela é bonita, essa garrafa ela é grande. Então, garrafa é o substantivo e tudo aquilo que dá característica para minha garrafa é um adjetivo. Tudo aquilo que dá característica aos substantivos é um adjetivo. Pronome, relação das pessoas do discurso. Eu, contigo, aquele. Artigo, vem antes do substantivo e serve para especificar ou generalizar. Então, exemplos, o, as, uns, uma, ok? Numeral indica posição ou número de elementos. Numeral é numeral, né, galera? Preposição liga dois elementos da oração. Conjunção liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical. Interjeição exprime emoções e sentimentos. Olá, viva, psiu, né? Advérbio exprime circunstâncias de tempo, modo, intensidade, entre outros. Agora, melhor demais, tá aí os exemplos para vocês. Então, tem vídeo aí sobre classe de palavras. Não me vá fazer prova sem saber classe de palavras. Classes gramaticais é assim o básico do básico. Não vai fazer prova sem saber, porque é aí que a gente tem base para estudar os outros assuntos, ok? Então, aí uma questão de classe gramatical para vocês. Deixa a tia tomar água. Ok. Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical. Então, alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque. Letra A. O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico. Grande é um substantivo? Porque repara que está escrito aqui na frente aqui, ó, substantivo, ó. Substantivo. Grande é um substantivo? Lembrando que substantivo é aquilo que nomeia seres. Letra B. Os sítios litorâneos com vestígios históricos. Litorâneos aí tá como um adjetivo, tá trazendo uma característica. Letra C. Escavações arqueológicas na comunidade. Escavações é um advérbio? Letra D. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos. Bens aí é um advérbio? Letra E. Esse contexto está explícito na legislação. Explícito é um substantivo? Então, obviamente, a nossa resposta é aí a letra B. Sítios aí tá como substantivo e litorâneos tá como adjetivo. Fechou, galera? O estado do Ceará tem grande potencial aqui. Potencial é o substantivo e grande é o adjetivo, não é um substantivo. Escavações arqueológicas, escavações aqui é um substantivo, não é um advérbio. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos. Bens é um substantivo aqui. E esse contexto está explícito. Explícito seria aí um adjetivo. Então, muito bom, galera. Para quem acertou, parabéns. Para quem não acertou, vai estudar classes gramaticais antes dessa prova, galera. Não brinca, não. Vai perder questão por besteira. Próxima questão também de classes gramaticais. Vamos lá.
No fragmento, uma parte da população se encontra excluída e sofre tanto pelas condições materiais a que está reduzida, como pela forma como é vista. Assinale a alternativa correta em relação às palavras em destaque. Vou esperar esse barulho passar, né? Que é importante. Obrigada, moço. Ok, vamos lá. Então, as palavras aí são população excluída, tanto e é. Então, vamos lá. População, galera. População é o quê? Substantivo, né? Então, não dá para eliminar nenhuma, não. Se encontra excluída. Excluída vai ser o quê, galerinha? Um adjetivo, muito bom. E sofre tanto. Tanto aí vai ser um advérbio. Essa crase aqui é porque tá faltando, né? Eu acho que eles esqueceram de riscar esse azinho aí, mas esse a aí seria crase. E por último, o é, que é aí o do verbo ser, era um verbo. Então, a nossa resposta aí é a letra A. Muito bom. Resposta é a letra A. Vamos relembrar a crase que nós fizemos, gravei acho que semana passada uma aula nova de crase aqui. Se vocês não estudaram, se não deu tempo, corre lá e assiste, tá bom? Vai ter lá questões, vai ter lá tudo bonitinho. Vamos de resumo aqui então. A crase deve ser usada em quais casos? Antes de palavra feminina. O que é a crase, primeiramente? A crase é a junção do a com outro a, do a preposição com artigo definido. Então, quando você tem que usar o verbo, pede uma preposição e o substantivo vai pedir ali o artigo, tem uma preposição, um artigo, você quer fundir os dois, ao invés de escrever dois as, você vai usar um azinho com crase, ok? A crase não é o nome do sinal, gente. O sinal é sinal, olha aqui, Patia. Aquele sinal, aquele sinal é o acento grave. Aquilo ali, não, o nome daquele não é crase, pelo amor de Deus. Crase é o fenômeno que acontece quando você pega um azinho, junta com outro azinho, taca ali o acento grave, aquilo ali é crase. Bom, então vamos lá então. Quando que eu vou usar crase? Antes de palavras femininas, masculinas jamais. Então é antes de palavras femininas, quando tem a preposição e a palavra pede o artigo, tá bom? Na indicação de horas exatas, e tem uma exceção, que precisa ser horas exatas, né? A exceção, não sei se está nesse slide, então eu já vou falar. É que quando tem algumas certas palavrinhas aí antes, por exemplo, desde as 20 horas, não terá. Então tem que estar ali só as horas e horas exatas. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas, as pressas, à noite. 4. Antes da expressão a moda de, ainda que ela esteja subentendida. Então, ele fez um gol a Pelé, que é a moda Pelé, não que eu entenda de futebol, tá, gente? É só que esse exemplo a gente usa muito, não entendo nada de futebol. Mas, enfim, mas sei que Pelé foi bom. Isso aí eu sei. Mas, enfim, quando tem a expressão a moda de, a maneira, a forma, e ela tá subentendida, né? Mesmo que ela não apareça na frase, a gente taca lá uma crase, tá bom? Quando não usar a crase, antes de palavras masculinas, jamais você usa crase. Antes de verbo, jamais usa crase. Antes de pronomes pessoais do caso reto, não se usa crase. E do caso oblíquo. E antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta e essa, tá bom? Crase facultativa, caso de frase facultativa. Depois da preposição até, antes dos nomes próprios femininos e antes dos pronomes possessivos. Isso, e aí, nesses casos, a crase ela é facultativa. Então, vamos lá para a questão. Lê aí que a tia vai tomar água. Ok? Então, vamos lá. Observe o fragmento. A necessidade de criar e abrir novos caminhos à produção artesanal. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase neste fragmento. Por que a gente está usando uma crase aí? Diga para mim. Diga para mim, vamos lá. Apenas após pronomes interrogativos no singular que a gente usa a crase. Em frente a substantivos ou adjetivos femininos. Boa, ouviu a palavra feminino aí já me alegra os ouvidos. Diante de pronomes possessivos masculinos. Masculino, falou que é masculino, a gente não quer nem ver, entendeu? Crase aqui tá que nem eu, falou que é homem, eu quero passar nem perto, entendeu? Masculino não. Letra D, antes de verbos transitivos indiretos. Antes de verbo tem crase, meus amores? Fala aqui, Patia. Tem crase antes de verbo? Cadê? Tem crase antes de verbo? Não tem, pois é. Então vamos lá. Nossa, depois dessa análise aí, a resposta certa ficou a letra. Qual que soa melhor aí os ouvidos? Que tem a palavra feminino aí, que já me deixou
né? Com certeza da resposta? Fala pra mim. Letra B. Muito bom. Resposta certa é a letra B. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa em que há o uso incorreto do sinal da crase. Vamos lá. Letra A. Gente, risca, pelo amor de Deus, esse incorreto. Risca. Risca esse incorreto. Risca muito esse incorreto. E não me dá a resposta correta. Eu quero o que tiver incorreto. Pelo amor de Deus, não vai perder questão por besteira. A gente fala assim, vocês acham que a gente tá exagerando, mas é porque na hora da prova, ali você tá ali naquele gás, ali naquela adrenalina e fazendo muita questão e o tempo tá correndo e você não sabe, erra, erra, erra. Eu sei que erra, eu já errei, gente. Eu tenho local de fala pra falar. Então, assim, risca lá o incorreto, tá bom? Vamos lá, então. A chatice se deve à instabilidade das pessoas em relação aos seus egos. Admite uma crase aí, tá bacana. Vamos lá. Não é à toa. À toa aí tá como. Tá como. Volta aqui para você ver, ó. Onde a gente usa crase nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. E aqui, ó, o à toa. Cadê à toa? Então tem admite crase. Letra C. Em referência a salário. Salário é uma palavra feminina ou masculina? Masculina. E aqui, ó, antes de palavra masculina, a gente usa crase? Diga pra mim. Ah, pois é, então vamos lá. Em clima de comemoração, aquele, inclusive aquele, admite crase, porque é o azinho da palavra aquele. Agora podemos ir às reuniões. Reuniões, palavra feminina, quem vai a algum lugar. Então, admite crase, certinho, bonitinho. Então, a gente conclui que aqui não tem crase aí, é a palavra salário, que é uma palavra masculina e palavra, antes de palavra masculina, você nunca, em hipótese alguma, usará crase, ok? Exceto, tô falando nunca em hipótese alguma dos casos que nós vimos, né? Mas, exceto aquele e aquilo, tá bom? Que a gente se pedir ali preposição, mais o a do aquele e do aquilo, aí crase, ok? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre frase, oração e período, que também está lá no seu edital. Se você não estudou, esse é o momento aí de brilhar em frase, oração e período. Vamos lá. O que é uma frase, galera? Vamos lá. Frase é um enunciado que possui um sentido completo. E a frase, ela pode ou não conter verbo, não tem problema. Se tem verbo, se não tem, vai ser frase do mesmo jeito. E as frases, elas podem ser verbais, quando tem verbo, e nominais, quando não tem verbo. Oração. Oração é um enunciado organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Então, na oração, já necessariamente tem um verbo, tá bom? Então, professor, o que que diferencia uma oração de uma frase de uma oração? Que na frase não necessariamente terá verbo, mas na oração necessariamente vai ter verbo. Então, toda oração pode ser uma frase, mas nem toda frase pode ser uma oração, ok? Eu fiz uma questãozinha assim, inclusive. Só que era toda oração, toda frase é uma oração. Aqui tava errado. Vamos lá. E aí, por último, aí já falamos de oração, vamos falar agora de período. O período é um enunciado formado por uma ou mais orações. O período, então, vai ser aquele pedacinho que começa da letra maiúscula, vai até o ponto final. E ali dentro, ele será composto por orações ou oração. E o período, ele se divide em período simples, se for uma oração, ou período composto, se for mais de uma ou mais se for mais de uma oração, perdão. E aí, o que que acontece? Como a gente vai descobrir ali quantas orações tem? Nós vamos descobrir porque nós vamos contar quantos verbos tem. E o número de verbos será o número de verbos e locuções verbais também. Dependendo do número de verbos e locuções verbais, você terá aí o número de orações, ok? Então vamos lá. Importante relembrar sobre locução verbal o seguinte, né? Porque às vezes você vai ver lá duas palavrinhas, por exemplo, estavam brincando, e vai ver lá dois verbos, mas você precisa lembrar das locuções verbais. Por quê? Como só tem uma ação ali acontecendo, né? Então, mesmo que tenha dois verbos, mas é uma locução verbal, porque só tem uma coisa acontecendo. Você só consegue visualizar uma coisa ali acontecendo. Então, vai contar ali como uma oração só, tá bom? Importante lembrar isso aí. Se você ficou confuso, tem aulazinha aqui sobre
frase, oração e período, e eu explico bonitinho sobre período simples, período composto, locução verbal, tudo bonitinho, tá bom? Mas o básico é isso aí. Vamos lá. Questão de frase, oração e período. Vamos lá. No trecho. Sim, agora com a questão fica um pouco mais fácil para você visualizar o que eu falei, caso você tenha ficado perdido. Vamos lá. No trecho, mas durante a cerimônia, Kodan, de 33 anos, admitiu que usou todo o potencial da inteligência artificial para escrever este livro. Como nós vamos saber quantas orações tem? Nós vamos contar o número de verbos. Então vamos lá. Mas durante a cerimônia, admitiu um verbo admitir, e usou, do verbo usar, e escrever, do verbo escrever. Então nós temos aí 3 verbos. Se nós temos 3 verbos, e se o número de verbos é o número de orações, nós teremos quantas orações? Tadã! 3 orações. Então a resposta certa é a letra C. Muito bem! Ficou mais fácil de compreender agora? Espero que sim. É porque, gente, eu queria trazer as informações tudo separadinho, bonitinho, mas aqui é só uma revisão, é um apanhado de coisas, né? Viu que já entramos aí em vários conteúdos, vários tópicos, tudo do teu edital. Então, isso aqui é para você ver o que você tá indo bem, o que você precisa rever, o que você esqueceu para trás, entendeu? Então, não dá para e o tempo também, né, que tem que otimizar, então não dá para ir falando assim matéria por matéria, só por cima mesmo. Então, peço desculpas, mas vai dar certo. Segue o jogo, vamos lá. Pode ser considerada uma frase, mas não uma oração, a seguinte transcrição textual. Lembrando que a frase, para ser uma oração, ela tem que ter verbo. Então, para ser oração, tem que ter verbo, beleza? Então, tá bom. Então, nesse caso aí, quer saber qual dessas aí pode ser frase, mas não pode ser oração. Então, no caso, não vai ter verbo. Vamos lá. Letra A. Não todos, nem sempre. Você consegue identificar aí um verbo? Letra B. Detestamos o bem do outro. Detestamos aí, verbo detestar é uma oração. Então, não é a nossa resposta. Vamos lá. Eu exibindo o meu braço aqui para a câmera como se eu tivesse algo para exibir, não é mesmo? Letra B, detestamos o bem do outro, já falamos. Letra C, ela conseguiu um bom emprego. Conseguiu do verbo conseguir. Então, também é uma oração, não é a nossa resposta. E letra D, a sordidez e a morte cochilam em nós. Cochilam, é cochilar, também não é a nossa resposta. Ficando assim a nossa resposta, a letra A. Porque é a única que não tem verbo, ou seja, se não tem verbo, pode ser uma frase, não pode ser uma oração. Beleza? Resposta aí para vocês na tela. A água da tia tá acabando. Concordância nominal e verbal. Tá lá no teu edital. Vamos falar da concordância nominal, algumas regrinhas básicas aqui que caem muito em prova para você memorizar aí. Vários substantivos, quando você tem lá na frase e precisa estar procurando a concordância, está em dúvida, se for vários substantivos do mesmo gênero e um adjetivo, o adjetivo vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Exemplo aí, a série tem atores e roteiro ótimos. Tá os dois, concordando com os dois, indo pro plural. A série tem atores e roteiro ótimo. O ótimo aí concordando com o que tá mais perto. A série tem roteiro e atores ótimos. Ok? Então vamos pro próximo. Quando tem substantivo, aqui você viu o substantivo do mesmo gênero, né? E gêneros diferentes. Sempre vai para o masculino, no plural. Ou concordo com o mais próximo. Letra A. A série tem figurino e direção fantástica, concordando aqui com a direção que está mais perto. A direção fantástica. Ou pode ser todo mundo no plural, no masculino. A série tem figurino e direção fantásticos. Próxima regrinha, um adjetivo e vários substantivos. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. A diretora usou novas técnicas e métodos. Novas aí concordando com técnicas. A diretora usou novos métodos e técnicas. Novos aí concordando com métodos. Concordância das palavras alerta e menos. São palavras invariáveis. Então não vão mudar. Vai ser sempre alerta e sempre menos. Não vão variar. Exemplo, eu tenho menos disposição. Disposição é uma palavra feminina, mas menos não vai variar. Não, gente, não me fala menos, não. Não fala menos perto de mim, não, que me dá um negócio que eu chego a passar mal.
É bom, é necessário e é proibido quando está lá com o substantivo. Se o substantivo representar um determinante, as expressões acima concordam com o substantivo. Caso contrário, são invariáveis. Não entendi. Igual aí, ó, no primeiro. Essa água é boa para a saúde. Tenho essa. Então, se tenho essa, que é o determinante, será é boa. Vai concordar aí no essa. A tia já até ficou em pé aqui, que já cansou de ficar sentada. Eu acho que essa é a aula mais longa que eu já gravei, galera. A aula mais longa que eu já gravei e essa já é a terceira. Então, por isso que a tia tá sem voz. Por isso que a tia não consegue mais ficar sentada, porque a tia tá cansada. Então, tá bom. Essa virou né, o é bom, tá? Virou é bom porque tá concordando com essa, com o determinante. Do contrário, se não tiver, mantém-se o é bom. Acredito que eu errei uma questão dessa, galera. Assim, nunca vou esquecer também. Tá? Que eu marquei. E sabendo a resposta certa, eu errei uma questão dessa. Ai, não sejam como eu, sejam melhores. Este é o momento de treinar, de estudar. Vamos lá. É necessária a mobilização popular. É necessária, aí, ó, tem o a. Então, se tem o determinante, aí o artigo definido a, necessária vai variar. Do contrário, se não tiver o a, mantém-se necessário. É necessário mobilização popular. É proibida a entrada. Se tem o a, vai ser proibido, mas se não tem, mantém-se proibido. Mesmo só bastante e meio. Como podem pertencer a diferentes classes gramaticais, de acordo com o contexto, as palavras podem ser variáveis ou não. Ah, como assim? Vamos lá. Elas mesmas fizeram o trabalho. Esses mesmas aí tá como um pronome, porque tá querendo dizer que elas próprias fizeram o trabalho. Então, vai variar. Agora, se elas fizeram o trabalho mesmo, o mesmo aí tá no sentido de advérbio. Se tá como advérbio, então é invariável. A mesma coisa acontece com esse nós, com esse sós. As crianças ficaram sós no pátio, da ideia de sozinhas, então, como adjetivo, vai variar. Tava coçando a minha perna. Agora, as crianças ficaram só no pátio, no sentido de somente, que é um advérbio. Se é um advérbio, vai manter-se invariável, ok? Obrigado. Obrigado é muito simples. Concordo com quem tá falando. Se é uma menina falando, é obrigada. Se é um menino falando, é obrigado. E agora vamos para regras básicas e simples de concordância verbal. Regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Alto e claro, só isso. Exemplo. O uso dos aparelhos celulares atrapalha o andamento do serviço. O uso concorda com o atrapalho. Chegaram, para ajudar o nosso secretário, todos os materiais solicitados. Chegaram materiais. Tudo no plural. Bonitinho, concordando ali? Ok. Existem, no país do futebol, pessoas pedindo esmola nas ruas. Existem concordando com pessoas. Beleza. Agora, sujeito composto. Anteposto ao verbo, ou seja, antes, o verbo é conjugado no plural. Exemplo, o uso e a destinação correta do lixo evitariam que ele fosse despejado em aterros. O outro caso é pós-posto ao verbo. O verbo também é conjugado no plural ou pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. Exemplo, reinam, no plural, no Brasil, a impunidade e a violência. Ok? Verbos impessoais, que é o tal do haver e do fazer. Haver no sentido de existir ou de acontecer e fazer, haver no sentido de existir, acontecer e fazer e haver indicando o tempo. Vamos lá. Repete comigo. Os verbos impessoais sempre serão conjugados na terceira pessoa do singular. Exemplo. Havia muitas pessoas naquela sala. Há muitas pessoas naquela sala. Haverá muitas pessoas naquela sala. Haveria muitas pessoas naquela sala. Houve várias reclamações durante... Pensou que era várias pessoas naquela sala? Te enganei. Houve várias reclamações durante a reunião. Aí o verbo fazer, faz 15 anos que ele parou de estudar. O fazer e o haver na questão aí do tempo decorrido. Tudo aí na terceira pessoa do singular. Show? Porcentagem no sujeito. Gente, se essa aqui cair na sua prova, eu quero um chocolate aqui que vocês mandem para mim. Tá? Aqui, vamos lá. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem seguida de substantivo,
o verbo pode concordar com o número ou com o substantivo. Exemplo aí, 5% dos entrevistados. Posso concordar com 5% ou posso concordar com entrevistados. Não aprovam a administração do país. 1% do eleitorado. O eleitorado aí, no singular também. Então, posso concordar com 1% ou com o eleitorado. Aceita a mudança. E esse caso bonitinho aqui, que é 1%, porque 1% faltou. Mas poderia ser alunos, porque alunos faltaram. Então, quando eu digo 1% dos alunos, tanto faz. Faltaram ou faltou. Por quê? Porque eu posso concordar tanto com a porcentagem, tanto com o substantivo. Curtiu essa? Bacana, né? Então tá bom, essas regrinhas aí básicas. E agora vamos pra questão, né? Que o tempo é curto e essa Sapucaí é grande. Assinale a única alternativa em que a concordância verbal aparece de maneira inadequada. Letra A. O vizinho de baixo acabou concordando em vender a arma. Pra mim, parece que tá tudo bonitinho aí. Letra B. E mandou que os trabalhos só se iniciasse. Olha esse iniciasse aí. Esse iniciasse está se referindo a quem? Trabalhos. Como que trabalho está no plural e o iniciasse no singular? Fala aqui, diga para mim. Parece correto para você? Letra C. O barulho dos operários impedia de dormir até mais tarde. Por mim tá ok. Letra D. O vizinho de baixo ficou pensativo porque o preço era bom. Ok também. Concluímos que aqui tá mais... Aqui aos ouvidos fica feio. Fica feio aos ouvidos. Ouve de novo. E mandou que os trabalhos só se iniciasse. Você ouve assim, você já percebe que tá ruim, né? Então vamos lá. Resposta certa, letra B. Questão número 14. Vamos preencher aí essas lacunas. Vamos lá. Primeiro, devem haver ou deve haver? Vários anos que as regras de conduta foram modificadas em relação às redes sociais. Devem haver ou deve haver? Diga para mim. Vamos lá. Ok, muito bom. Deve haver, né? Deve haver, mas tem ou existem pessoas. Ó, temos aí, tem pessoas, temos o existem pessoas, temos existe pessoas. E aí? Se é pessoas, vou colocar o que lá? Existem, né? Porque é no plural, então vamos concordar, plural com plural. Pessoas que hesitam no momento de diminuir seu uso. Hesitam. Esse aí ficou ótimo, inclusive, letra A tá excitam, só que, né, acho que não, né, galera? Letra B, hesitam, ok. Letra D também hesitam. O resto hesitam, duvido, né, galera? Porque, né? Então vamos lá. Deve haver, existem e hesitam. Qual a alternativa aí que responde bonitinho para nós? A letra B. Muito bom. Questão de número 15, também de concordância. Esse moço aí, genro de Karl Marx, denuncia um produtivismo insano e doentio. Uma estranha loucura possui as classes trabalhadora no singular ou trabalhadora no plural. Se classes está no plural, então eu vou colocar trabalhadoras no plural também. Então pode ser aí a letra A ou a letra C. Classes trabalhadoras das nações onde reina a civilização capitalista ou capitalistas, no plural, plural ou singular. Se civilização está no singular, capitalista também estará no singular. Então, trabalhadoras, no plural, concordando com classes, e capitalista, no singular, concordando com civilização. Deixa eu ver se a gente já consegue eliminar. Letra A. Trabalhar. Aí, ó. Pronto. Letra A, a resposta, inclusive. Essa loucura traz, de trazer, com Z, né? Consigo misérias individuais e sociais que durante 2 séculos torturaram a triste humanidade, porque está concordando com misérias, e misérias no plural. E no final aí, levada ao esgotamento das forças vitais, né? Então aí a nossa letra A. Muito bom, letra A, isso mesmo. Questão número 16.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. O consumo das famílias brasileiras aumentou ou aumentaram? Concordando com o consumo. Então, aumentou. Aumentou já é aí a letra ou vai ser B ou vai ser D ou vai ser E. A diretora, apesar de todos os pedidos, deixou ou deixaram? Deixou. A diretora deixou. Ok? Então, aí, deixa eu ver se já dá para eliminar. Aumentou, deixou, aumentou, deixaram. Vai ser B ou E. Nem o menino nem a menina puderam sair de casa e, nossa, já é meia-noite. Então, a resposta certa na tela é a letra B. Muito bom. Agora vamos. Perdão, letra B, ok? Agora vamos lá, redação oficial. Redação oficial também está lá no seu edital. Para falar da redação oficial, eu trouxe aí para vocês o manual de redação da Presidência da República, que é onde vai estar lá tudo explicadinho como serão escritos ali os documentos do poder público. Então vamos lá rapidinho, do que se trata a redação oficial? É a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Então, redação oficial é a forma como os documentos ali do poder público serão redigidos, né? E aí eu trouxe para vocês os atributos da redação oficial, porque se é do poder público, tem que ter uma forma específica ali de ser escrito, né? E os atributos da redação oficial são clareza e precisão, você tem que ser claro e preciso. Objetividade, tem que ser objetivo, não pode ficar ali enrolando, não. Conciso, tem que fazer sentido, tem que ter coesão e coerência, tem que ser impessoal, porque quando eu vou lá redigir um documento, não sou eu, Érica, que estou falando, é o poder público. Então eu preciso ser totalmente impessoal. Formalidade e padronização, tem que ser um texto formal, tem que ser um texto padronizado. E o uso da norma padrão da língua portuguesa. Quando eu digo essa parte, inclusive, da padronização, é porque, assim, se o poder público vai redigir um documento, ele precisa que eu, Érica, aqui em Minas Gerais, entenda, ele precisa que alguém lá do Nordeste entenda, ele precisa que alguém do Rio entenda, então ele precisa que todo mundo consiga entender aquilo ali. Então tem que ser padrão, tem que ser algo que qualquer pessoa que lê consiga compreender, ok? Isso, qualquer pessoa que leia tem que conseguir ali compreender. E aí eu trouxe para vocês, pausem o vídeo e leiam. Eu não vou ler porque é muita coisa e o nosso tempo tá acabando, mas tá aí sobre clareza, precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade e padronização, e as questões para você assimilar aí bonitinho. Então vamos lá. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, o atributo segundo o qual a redação oficial deve ser elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos é denominado, diga para mim, resposta na sua tela, impessoalidade. O que eu disse? Quando é redigido um documento pelo poder quando será, né, quando for redigido um documento e eu precisar redigir esse documento, não será eu, Érica, falando, será o poder público. Então eu tenho que falar da forma mais impessoal possível, ok? Questão aí número 18, em relação aos princípios orientadores da redação oficial e as características formais e estéticas do texto, assinale a alternativa incorreta. Risque esse incorreta aí, não me coloque correta não, é a incorreta. Letra A. A coesão e a coerência textual são condições fundamentais para o princípio da clareza, né? A concisão é um dos princípios orientadores da redação oficial. Para ser eficiente, a comunicação oficial precisa conter subjetividade, pessoalidade, transmitindo-se a opinião do redator no documento. Essa aí já é a nossa resposta, né? Mas vamos ler as outras. O texto oficial obedece uma padronização estética, linguística e estrutural. Muito bom. E por último, a polidez na escrita pressupõe um cuidado com o vocabulário utilizado, e, sobretudo, com os efeitos do sentido que o texto pode produzir. Então, a nossa resposta incorreta é a letra C, que traz aí subjetividade e pessoalidade. Nada a ver, né? Como vocês puderam observar, são questões fáceis. O que acontece é que você não pode ir para a sua prova sem entender do que se trata, porque senão você vai perder aí questão por besteira, tá bom? Vou passar aqui de novo, caso você queira pausar o vídeo. Essa parte aqui também, né, sobre o que é necessário para que haja comunicação. Alguém que se comunique, algo a ser comunicado e alguém que receba comunicação, né?
Tá tudo aí, pode pausar para você ler melhor as questões. E nós encerramos aqui a nossa revisão. Desejo aos senhores muito boa sorte, consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Desejo aos senhores boa sorte, que tudo dê certo. Se você tiver tido alguma dúvida em alguma dessas coisas que foram faladas aqui, revisa teu estudo, não vá para a prova se sentindo despreparado, tá bom? E não desista nunca. Te desejo aí tudo de bom, tudo de melhor. Foi um grande prazer poder estar aqui tentando contribuir para o seu crescimento. Agradeço o seu tempo e no que precisar, conte sempre comigo e com o pessoal do Vale. Um beijo para você. Fiquem com Deus.